Oi, aqui é o Lucas e sejam todos bem-vindos ao canal Saiyajin Moderno. Normalmente, num jogo de Dragon Ball, você imagina que o protagonista seja o Goku, o Gohan ou quem sabe até mesmo o Vegeta. Mas e se eu te contasse que pelo menos 7 vezes não foram eles a protagonizarem um jogo, mas sim um personagem criado unicamente para aquele jogo? A grande maioria acaba não tendo nome e normalmente você que cria, mas a história é determinada com base no que o jogo quer. E hoje iremos retratar esses obscuros personagens. Yofi, os protagonistas de Dragon Ball Online. Dragon Ball Online foi o primeiro jogo de Dragon Ball que nos permitiu criar nosso próprio personagem, tendo as raças Humano, Namekusei e Majin. E eu sei que você deve estar sentindo falta da raça Saiyajin, mas acontece que no ano 1000, data que esse jogo se passa, muitos terráqueos também são Saiyajins. Nesse jogo, inclusive, existe um sistema de classes, mas uma das coisas mais interessantes que eu vi aqui foi que você começa sendo uma criança, mas depois de um certo nível você se torna um adulto. E nesse jogo você pode se transformar em Super Saiyajin sendo um Saiyajin, um Majin puro sendo da raça Majin, e por fim você pode virar um Namekusei gigante sendo um Namekusei. Fora isso, na abertura do jogo tem uma transformação que não tem na gameplay, que no caso é o Namekusei de olhos vermelhos. E esse grupo de personagens que funcionam como nosso personagem criado, foram perdidos no tempo e mais tarde acolhidos por Trunks do futuro, atuando como personagens principais e personalizados de Dragon Ball Online, tornando-se mais tarde membros da Patrulha do Tempo. Número 2, Beat, o protagonista de Dragon Ball Heroes. Beat é o avatar da raça Saiyajin de Dragon Ball Heroes. Sua história não é complexa, ele não interage nas histórias diretamente, ele é apenas o jogador que joga elas. Beat é um dos maiores fãs do jogo arcade de Dragon Ball Heroes, sendo basicamente uma das principais vozes do jogo e guiando novos jogadores para sua sequência, Dragon Ball Daivers. Número 3, o protagonista do Dragon Ball Ultimate Tenkaichi. Dragon Ball Ultimate Tenkaichi foi o segundo jogo a nos permitir criar e customizar nossos personagens. Infelizmente o jogo é uma porcaria, porém um modo história chamado de modo Hero é interessante. Na história, o nosso herói parte uma jornada para treinar a fim de mudar o estado do seu atual mundo caótico, interagindo com diversos personagens de Dragon Ball e reunindo as esferas do dragão no processo. No final do jogo, ele tenta invocar o Shenlong vermelho. Ele o enfrenta em uma batalha e no fim faz um desejo para que o seu mundo volte ao normal. O herói entende então que se ele não pode salvar o mundo com as esferas do dragão, ele salvaria com as suas próprias mãos e o jogo finaliza aí. Número 4, Tekka, o protagonista de Dragon Ball Fusions. No distante ano de 2016, sendo até o momento o jogo mais atual de Dragon Ball, ele e seu rival Pinichi invocam Shenlong para criar um torneio que mostre quem é o lutador mais poderoso do tempo e do espaço. Mas isso faz com que uma grande fenda traga diversos guerreiros, gerando um grande colapso. Por mais que Tekka tenha seu visual principal desse jeito, sendo normalmente usado na divulgação do jogo com essa aparência, inclusive ele sendo um terráqueo, você pode customizar a sua raça. E aqui existem raças já mais do que outros jogos, tendo terráqueo, Saiyajin, Namekusei, alienígena, que abrange várias raças, e a mais curiosa de todas é no caso as pessoas do outro mundo, que pode refletir Kaioshins, demônios, dragões, magins e por aí vai. E é claro que dependendo da sua raça, você pode se transformar num Super Saiyajin, mas infelizmente não existem transformações para outras raças. Mas como nesse jogo a graça realmente é se fundir, então tudo bem. Número 5, Ace, o protagonista de Dragon Ball Xenoverse. Em Dragon Ball Xenoverse 1 temos Ace, ele é o seu personagem criado após o desejo de Trunks. Ele pede para que Shenlong traga um poderoso guerreiro que possa ajudar em sua missão. Ace não é exatamente o seu nome verdadeiro, pois o jogador faz o seu próprio nome. Porém, no segundo jogo, devido à mecânica de exportação de save, podemos linkar o jogador do primeiro jogo com o do segundo. Você vai poder escolher a aparência padrão do jogador do primeiro jogo, sendo Ace o seu nome. Obviamente, a sua raça pode variar de acordo com a sua escolha, podendo ser um Saiyajin, Humano, Namekusei, Majin e da raça Frieza. De transformações devido a limitações do primeiro jogo, são apenas Super Saiyajin 1, 2, forma Ultimate, sendo a Ultimate a única disponível para todas as raças, fora o Kaioken, que aqui também é transformação. Número 6, o protagonista de Dragon Ball The Breakers. Em Dragon Ball The Breakers, jogo que se passa no mesmo universo de Dragon Ball Xenoverse, controlamos um civil que não possui habilidades especiais e nem é capaz de lutar. Ele apenas deve sobreviver aos perigos do jogo. Porém, nesse jogo existem as transferas, itens que podem temporariamente entregar ao jogador poder de diversos guerreiros. Número 7, protagonista do Dragon Ball Xenoverse 2. Após o final de Dragon Ball Xenoverse 1, diversos patrulheiros do tempo foram admitidos e começaram a atuar na nova cidade Conton City. Nosso jogador agora é um novato, inspirado a se tornar tão incrível quanto o seu antecessor. As raças do primeiro jogo permanecem aqui,
Mas como Xenoverse 2 é um jogo que possui atualizações desde 2016, tivemos várias transformações. E é possível que tenhamos ainda mais. E para finalizar, um extra, o protagonista de Dragon Ball Daivers. Em Dragon Ball Daivers, similar ao Heroes, temos um personagem que se assemelha muito a Beat, mudando poucas coisas e até o momento parece que é um personagem que não possui nome nem nenhuma história atrelada, sendo basicamente só um default que não tem tanta coisa. Mas eu acho que por hoje é só. Eu sei que também existe o Charlotte, por exemplo, Dragon Ball Legends e tudo mais, só que hoje eu quis focar muito mais em personagens que você pode customizar e por aí vai. Então eu acho que fica bom por hoje. Muito obrigado por tudo, gente. Valeu, tchau e fui!